Se você tem algo que você precisa se curar, algo que você acha que não tem cura, eu tenho algo para você. Despertar. Nunca planejei fazer nada disso. O trabalho no qual eu estou atualmente envolvido como palestrante, autor e pesquisador meio que me encontrou. Estamos com Dr. Joe Dispenza, Você é o Placebo, episódio 2. Para acordar, alguns de nós às vezes precisam de um chamado de despertar. Despertar. Em 1986, recebi o chamado. Em um belo dia de abril, no sul da Califórnia, tive o privilégio de ser atropelado por uma caminhonete em um triatlo em Palm Springs. Esse momento mudou minha vida e me iniciou em toda essa jornada. Eu tinha 23 anos na época, com uma prática de quiropraxia relativamente nova em La Jolla, Califórnia, e havia treinado duro para aquele triatlo durante meses. Eu tinha terminado o segmento de natação e estava na parte de ciclismo da disputa quando aconteceu. Eu estava a uma curva complicada onde eu sabia que nos misturaríamos com o tráfego. Um policial de costas para os carros que se aproximavam acenou para eu virar à direita e seguir o trajeto. Como eu estava em pleno esforço e focado na corrida, não tirei os olhos dele. Quando passei por 2 ciclistas naquela curva, um Bronco vermelho com tração nas 4 rodas, deslocando-se a cerca de 90 km por hora, bateu em minha bicicleta por trás. A seguir, me vi catapultado no ar, então aterrissei com o traseiro em cheio na pista. Punk. Por causa da velocidade do veículo e dos reflexos lentos da mulher de idade que dirigia, o Bronco continuou a vir em minha direção e logo eu estava colado no para-choque. Agarrei o para-choque e rapidamente, para evitar ser atropelado e impedir que meu corpo passasse entre o metal e o asfalto, aí fui arrastado pela estrada até a motorista perceber o que estava acontecendo. Quando ela, enfim, parou de supetão, caí e rolei aos trombolhões por cerca de 20 metros. Ainda me lembro do som das bicicletas zunindo e dos gritos e palavrões horrorizados dos ciclistas a passar por mim, sem saber se deveriam parar e ajudar ou continuar a corrida. Caído lá, tudo o que pude fazer foi me render. Logo descobri que havia quebrado 6 vértebras. Tinha fraturas por compressão nas torácicas 8, 9, 10, 11, 12 e na lombar 1. O estrago estendia-se das minhas omoplatas até os rins. As vértebras são empilhadas como blocos individuais na espinha e quando bati no chão com aquela força, elas desmoronaram e se comprimiram com o impacto. A 8ª vértebra torácica, o segmento mais alto que quebrei, estava a mais de 60% danificada e o arco circular que continha e protegia a medula espinhal estava partido e amontoado em formato semelhante a um pretzel. Quando uma vértebra se comprime e fratura, o osso tem que ir para algum lugar. No meu caso, um grande volume de fragmentos quebrados voltou-se na direção da medula espinhal. Definitivamente, não era um bom cenário. Como se eu tivesse um sonho ruim, fora de controle, acordei na manhã seguinte com uma série de sintomas neurológicos, incluindo vários tipos de dor, vários graus de dormência, formigamento, certa perda de sensibilidade nas pernas e em algumas
e algumas dificuldades desanimadoras para controlar meus movimentos. Depois de fazer todos os exames de sangue, raio-x, tomografia computadorizada e ressonância magnética no hospital, o cirurgião ortopédico me mostrou os resultados e deu a notícia. Para conter os fragmentos ósseos alojados em minha medula espinhal, eu precisaria de cirurgia para implantar uma haste de Harrington. Isso significaria cortar as partes traseiras das vértebras de 2 a 3 segmentos acima e abaixo das fraturas e depois parafusar e fixar 2 hastes de aço inoxidável de 30 centímetros em ambos os lados da minha coluna vertebral. Então, raspariam alguns fragmentos do meu osso do quadril e os colariam nas hastes. Seria uma grande cirurgia, mas significaria que eu teria pelo menos uma chance de andar novamente. Mesmo assim, eu sabia que provavelmente ainda seria um pouco deficiente e teria que conviver com dor crônica pelo resto da vida. Desnecessário dizer que não gostei dessa opção. Mas ele tem outra? Mas, se eu não quisesse fazer a cirurgia, a paralisia parecia certa. O melhor neurologista da região de Palm Springs, que concordou com a opinião do primeiro cirurgião, disse que não conhecia nenhum outro paciente dos Estados Unidos em minha condição que tivesse recusado. O impacto do acidente comprimiu minha vértebra T8 em forma de cunha, o que impediria que minha coluna suportasse o peso do corpo se eu me levantasse. Minha coluna desmoronaria, empurrando os estilhaços da vértebra para dentro da medula espinhal, causando paralisia instantânea do peito para baixo. Essa também não era uma opção atraente. Fui transferido para um hospital em La Jolla, mais perto de casa, onde recebi 2 opiniões adicionais, incluindo a do principal cirurgião ortopédico do sul da Califórnia. Não foi surpreendente os 2 concordarem que eu deveria fazer a cirurgia da haste de Harrington. Era um prognóstico bastante consistente: fazer a cirurgia ou ficar paralisado. Nunca mais andar de novo. Se eu fosse profissional médico fazendo a recomendação, teria dito a mesma coisa. Era a opção mais segura. Mas não foi a opção que escolhi. Caramba. Nossa. Talvez eu fosse apenas jovem e ousado naquele tempo, mas decidi contra o modelo médico e as recomendações dos especialistas. Acredito que haja uma inteligência. Acredito que agora começa um lance. Preste atenção. Agora, eu consigo relacionar tudo isso com o meu estudo do yoga. Acredito que haja uma inteligência, uma consciência invisível dentro de cada um de nós que concede a vida. Ela cria quase, é um pesquisador falando, ela cria quase 100 trilhões de células especializadas, começando com apenas 2. Mantém nosso coração pulsando centenas de milhares de vezes por dia e consegue organizar centenas de milhares de reações químicas em cada célula a cada segundo, entre muitas outras funções assombrosas. Na época raciocinei que, se essa inteligência era real e demonstrava essas capacidades assombrosas de modo intencional, atento e amoroso, talvez eu pudesse retirar minha atenção do mundo exterior e começar a me voltar para dentro e me conectar com ela, desenvolvendo um relacionamento. Caramba! Presta atenção, olha isso. Embora intelectualmente eu entendesse que o corpo muitas vezes tem a capacidade de se curar, óbvio, agora eu teria de aplicar cada fragmento dessa filosofia
de que eu tinha conhecimento para levar essa compreensão um passo adiante, a fim de criar uma verdadeira experiência de cura. E como eu não iria a lugar nenhum, e não estava fazendo nada além de ficar deitado de bruços, decidi duas coisas. Olha isso. Primeiro, todos os dias eu colocaria toda a minha atenção consciente nessa inteligência dentro de mim e forneceria um plano. Não só colocaria a atenção, mas forneceria um plano, um modelo, uma visão com ordens muito específicas e entregaria minha cura a essa mente maior, de poder ilimitado, permitindo que realizasse a cura para mim, para tudo. Ele é um cara que trabalhava com quiropraxia, né? Então ele entendia de coluna vertebral. Então ele resolveu criar um plano, um modelo, uma visão com ordens muito específicas e entregaria a própria cura, aquilo que ele achava que precisava ser corrigido na coluna dele, a essa mente maior de poder ilimitado, a essa inteligência, permitindo que realizasse a cura para ele. Um chá. Para tudo. Veja se isso para você, nesse momento, tem algum significado para você na sua vida, seja lá qual for a sua dor, seja lá qual for o seu desafio. Segundo, essa foi a primeira coisa, um plano de ação para a inteligência cumprir. Segundo, não deixaria nenhum pensamento sobre o que eu não queria experimentar infiltrar-se na minha consciência. Parece fácil, certo? Não, eu não acho que parece fácil. Uma decisão radical. Contra o conselho da equipe médica, saí do hospital em uma ambulância que me levou à casa de 2 amigos chegados, onde eu ficaria pelos 3 meses seguintes para me concentrar na cura. Eu estava em uma missão. Decidi que começaria a reconstruir minha espinha dia a dia. Tô louco. Vértebra por vértebra. E mostraria a essa consciência, a essa inteligência, se ela estivesse prestando atenção em meus esforços, o que eu queria. Eu sabia que isso exigiria a minha presença absoluta, isto é, ficar presente no momento, não pensar no passado, não pensar no passado, nem me arrepender, não me preocupar com o futuro, obcecado com as condições da minha vida externa. Não ficar obcecado com as condições da minha vida externa, nem focar na dor ou nos sintomas. Em qualquer relacionamento que tenhamos, todos sabemos quando alguém está presente ou não conosco, certo? Em qualquer relacionamento. Como consciência é estar consciente. Estar consciente é prestar atenção, e prestar atenção é estar presente e percebendo. Essa consciência estaria ciente de quando eu estava presente e quando não estava. A própria consciência, a inteligência, saberia se eu estava consciente ou não estava, se eu estava presente ou não estava. Eu teria que estar totalmente presente quando interagisse com essa mente. Isso é um ponto importante. Eu teria que estar totalmente presente para essa consciência, porque ela saberia se eu estava presente ou não. Minha presença teria que coincidir com sua presença, com a presença da consciência, da inteligência que existe em mim. Minha vontade teria que corresponder à sua vontade.
a vontade da consciência, dessa inteligência. E minha mente teria que combinar com sua mente. A minha mente teria que combinar com a mente dessa inteligência. Como? Então, durante 2 horas, 2 vezes por dia, comecei a criar uma imagem do resultado pretendido. Uma coluna totalmente curada. Repetindo, então, durante 2 horas, 2 vezes por dia, comecei a criar uma imagem do resultado pretendido, uma coluna totalmente curada. Claro que fiquei ciente do quanto eu estava inconsciente e desfocado. Foi irônico. Na época, percebi... Doc, meu cachorrinho. Na época, percebi que ocorrem crises ou traumas. Gastamos muito de nossa atenção e energia pensando sobre o que não queremos, em vez de pensar sobre o que queremos. Isso é muito comum. Pensamos sempre no que não queremos e não no que queremos. É muito difícil, ainda mais na situação dele. Naquelas primeiras semanas, manifestei essa tendência como algo que parecia ocorrer o tempo todo. Então, durante 2 semanas, naquelas primeiras semanas, não foram 2, né? Naquelas primeiras semanas, manifestei essa tendência como algo que parecia ocorrer o tempo todo, que era, no caso dele, que ele está falando, de estar o tempo todo pensando naquilo que ele não quer. Que era ficar, no caso, com problema, com sequelas para sempre. No meio das meditações para no meio das meditações para criar a vida que eu queria, com uma coluna completamente curada, de repente, ficava consciente de que inconscientemente estava pensando sobre o que os cirurgiões haviam dito algumas semanas antes, que era provável nunca voltar a caminhar. Eu imagino, devia ser uma tortura. Eu estava no meio da reconstrução interna da minha espinha. Que loucura, que sofrimento. E quando me dava conta, estava me afligindo a respeito de vender ou não o consultório de quiropraxia. Enquanto mentalmente ensaiava passo a passo, caminhar outra vez, me pegava imaginando como seria viver o resto da minha vida sentada em uma cadeira de rodas. Acho que já deu para você entender como era a coisa. Punk. Então, cada vez que eu perdia a atenção e minha mente vagava por qualquer pensamento estranho, eu recomeçava e refazia o esquema de imagens. Era tedioso, frustrante e, para ser franco, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, com certeza. Mas concluí que a imagem final que eu queria que o observador em mim era a inteligência, que o observador em mim notasse, tinha que ser clara, imaculada e ininterrupta. Ele tinha que conseguir isso, para que essa inteligência realizasse o que eu esperava, o que eu sabia que ela era capaz de fazer. Eu tinha de ficar consciente do começo ao fim e não cair na inconsciência. Depois de 6 semanas lutando comigo mesmo e fazendo esforço para ficar presente com essa consciência, eu, enfim, era capaz de passar por meu processo de reconstrução interior sem ter que parar e recomeçar do início. Lembro-me do dia em que fiz isso pela primeira vez. Foi como acertar uma bola de tênis no lugar certo. Houve algo de acerto naquilo. Deu um clique. Eu cliquei. Eu me senti completo, satisfeito e inteiro. Pela primeira vez, eu estava verdadeiramente relaxado e presente, em corpo e mente. Não havia tagarelice mental, análise, pensamento, obsessão, tentativa. Algo se descerrou e uma espécie de paz e silêncio prevaleceu. Foi como se eu não ligasse mais para todas as coisas com que deveria me preocupar,
quanto ao passado e quanto ao futuro. Essa constatação solidificou a jornada para mim, porque foi bem naquela época, enquanto eu criava a visão do que eu queria, reconstruindo minhas vértebras, que a coisa começou a ficar mais fácil a cada dia. Deu uma virada. Essa palavra é minha, deu uma virada. Mais importante ainda, comecei a notar algumas mudanças fisiológicas bastante significativas. Foi naquele momento que comecei a correlacionar o que eu estava fazendo dentro de mim para criar a mudança com o que estava acontecendo fora de mim, do meu corpo, no meu corpo. No instante em que fiz a correlação, prestei mais atenção ao que estava fazendo e fiz com mais convicção, mais e mais vezes. Como resultado, continuei fazendo com alegria e inspiração, em vez de ser um esforço terrível e obrigatório. De repente, o que de início levava 2 ou 3 horas para ser realizado em uma sessão, eu era capaz de fazer em um período mais curto. Nesse estágio, eu tinha bastante tempo livre. Então comecei a pensar em como seria ver um pôr do sol à beira-mar de novo, ou almoçar com os meus amigos em uma mesa de restaurante. Refleti. Ai, que mágico. Refleti que nunca mais veria essas coisas como garantidas. Imaginava com todos os detalhes tomar uma ducha e sentir a água no rosto e no corpo, simplesmente sentar para usar o banheiro, dar um passeio pela praia em San Diego, o vento soprando no rosto. Essas eram algumas coisas que eu nunca havia apreciado plenamente antes do acidente, mas que agora tinham significado. Aproveitei para abraçá-las emocionalmente, até sentir como se já estivessem ali. Eu não sabia o que estava fazendo na época, mas agora eu sei. Estava começando a pensar em todos os potenciais futuros que existiam no campo quântico e abraçando cada um deles emocionalmente. Como selecionei um futuro intencional e o combinei com a emoção, presta atenção, para tudo, isso é importante. Como selecionei um futuro intencional, a imagem do que ele estava construindo, a imagem final. E combinei com a emoção exaltada de como seria estar naquele futuro, meu corpo começou a acreditar que de fato já estava na experiência futura. À medida que minha capacidade de observar o destino desejado se tornou mais e mais aguçada, minhas células começaram a se reorganizar. Comecei a sinalizar novos genes de novas maneiras, e meu corpo começou a melhorar mais rápido. Essa parte eu até grifei aqui para mim, que é muito importante para mim e acho que para você. O que eu estava aprendendo é um dos grandes princípios da física quântica. Mente e matéria não são elementos separados. Nossos pensamentos e sentimentos conscientes e inconscientes são os projetos que controlam nosso destino. Para tudo. Repetindo, mente e matéria não são elementos separados. Nossos pensamentos e sentimentos conscientes e inconscientes são os projetos que controlam nosso destino. A persistência, a convicção e o foco para manifestar qualquer futuro potencial estão dentro da mente humana e dentro da mente dos potenciais infinitos do campo quântico. Continuando essa parte importante.
Ambas as mentes devem trabalhar juntas para produzir qualquer realidade futura que já exista como potencial. Ambas as mentes, repetindo. Quais são essas mentes? A persistência, a convicção e o foco para manifestar qualquer futuro potencial estão dentro da mente humana, a primeira mente, e dentro da mente dos potenciais infinitos do campo quântico. Essas são as mentes. Ambas as mentes devem trabalhar juntas para produzir qualquer realidade, qualquer realidade futura que já exista como potencial. Percebi que dessa forma somos todos criadores divinos, independentemente de raça, gênero, cultura, status social, educação, crenças religiosas ou mesmo de erros do passado. Me senti realmente abençoado pela primeira vez na vida. Caramba! Existe uma sincronia muito grande de tudo isso aqui com tudo. Com tudo. Com o yoga. Com quem somos. Tomei outras decisões importantes a respeito da minha cura. Montei um regime completo, descrito em detalhes em Evolve Your Brand, incluindo dieta, visitas de amigos que praticavam cura energética e um elaborado programa de reabilitação. Contudo, nada foi mais importante para mim nessa época do que entrar em contato com a inteligência dentro de mim e, por meio dela, usar minha mente para curar meu corpo. Acabando. Final. 9 semanas e meia após o acidente, levantei-me e caminhei de volta à minha vida, sem órteses ou cirurgia. Havia alcançado a recuperação total. Eu sempre achei que o corpo humano é muito mais. É mágico demais, assombrosamente mágico. Em 10 semanas, continuando rapidinho, vou terminar. Em 10 semanas, recomecei a atender meus pacientes. Ai, que tudo. Em 12 semanas, estava de volta ao treinamento e levantando pesos, enquanto continuava a reabilitação. Hoje, quase 30 anos depois do acidente, posso dizer honestamente que desde aquela época quase nunca tive dor nas costas. Esse é Dr. Joe Dispenza. Essa é a história dele, como tudo começou. Um cara incrível. Eu também estou lendo outro livro dele que é Como Tornar-se Sobrenatural. E comprei esse livro que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que ainda não comecei a ler. Ele é demais. Esse cara é incrível. E no próximo episódio, começa a pesquisa para valer. O que é que o Joe Dispenza chamou de informação para a transformação? O que é isso? Informação para a transformação. Bom, com amor, com muito amor para você. Namastê. Pensamento cria o conhecimento.